Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos começando a nossa 8ª lição sobre a criação de filhos de idades 2 a 3. E no lado prática, na primeira lição a gente falou sobre teorias ou filosofias, como a gente deve aproximar ao lado prático da criação dos nossos filhos. Na lição 2, a gente falou sobre será que a criança tem a capacidade de entender certo e errado. E eles têm, sim. Em lição 3, a gente começou a explicar sobre as 4 áreas em que a gente vai tocar sobre esse lado prático. E mental, física, moral, emocional e social. Esse é baseado sobre Mateus 2, Lucas capítulo 2 e versículo 52, que diz: "E crescia Jesus em sabedoria mental, e em estatura física, e em graça para com Deus, moral, e os homens, o social." Então, a gente começou a falar sobre a área mental, sabedoria, sobre a aprendizagem, as maneiras que a criança aprende. Na 5ª lição, a gente começou a falar sobre as coisas específicas, sobre o que fazer com a criança mexendo, abrindo, jogando ou subindo nas coisas. Na 6ª lição, continuando a parte de mental, ou terminando, bater, usar água, brincar com água, gritar, como proteger as coisas preciosas. E, então, na 7ª lição, a gente começou falando sobre a área física. Cair, esbarrar, agressividade com as coisas. E hoje a gente vai falar mais uma vez, sobre essa área física. E nós vamos falar sobre algumas coisas que são talvez nojentos para nossos pais, que criam certo mal-estar. Primeiro é que a criança muitas vezes coloca o dedo no nariz. E esse é um hábito que faz nós sentir nojento. E as crianças estão fazendo isso às vezes para aliviar a tensão no nariz, ou um objeto, ou desconforto. Às vezes quando eles não têm nada para fazer, quando eles estão entediado, e simplesmente força de hábito. Mas a gente deve ajudar a criança a fazer de uma maneira melhor. Agora, para nós ficar zangado, mostrar um rosto feio, geralmente esse não ajuda muito. Eu acredito que a melhor coisa de fazer é que quando a gente pega a criança, rapidamente pega um lençol, papel higiênico, alguma coisa, e limpa o nariz dele. E o que vai acontecer? Ele não vai gostar, porque ele precisa parar o que está fazendo. Talvez vai ter vergonha diante dos outros. Mãe, precisava limpar meu nariz. Então, explica como deve ser feito. Ajuda ele a fazer mesmo. Então, a gente está usando este de uma maneira positiva, está mostrando que há uma maneira melhor, e a gente pode sempre
elogiar ele quando ele faz ou usa o lençol, o papel, na maneira correta. Então, às vezes a gente pode mostrar, talvez sempre deve mostrar amor e paciência, mas com elogios. Você está fazendo bem, obrigado para usar o lençol. Você está crescendo, etc. Um outro hábito que é muito mais difícil para vencer, que leva tempo, muitas vezes, é a criança querendo chupar o dedo. Este é normal para a criança e no momento de crescer, não necessariamente por causa de conforto em si, mas sim conforto porque está cansado, talvez irritada, talvez doente, ou talvez entediada. Então a gente deve ajudar ele. Geralmente, no fim do primeiro ano, este acaba. E se não é contínuo, não é alguma coisa sempre e por pouco tempo, a gente não precisa preocupar-se com a desformação dos dedos, dos dentes. Muitos pais falam com que você vai entortar seus dedos. Se é constante até 4 anos de idade, sim, tem esta possibilidade. Mas de vez em quando não é um problema. Mas como a gente pode ajudar nossa criança para parar, chupar o dedo? E eu quero dar uns 10, 11 ideias que podem ser úteis para nós. Em primeiro lugar, nós devemos certificar-se que a criança se sente amada e segura. Às vezes ele chupa o dedo porque é inseguro, ele sente sozinho. Ele sente que ninguém gosta dele. Então, ele chupa o dedo e isso dá conforto emocional para ele. Então, nós devemos verificar que a gente tem o coração da criança, que ele está contente e que ele está chupando o dedo, talvez de hábito ou cansaço, doença, etc. Então, a gente vai para o segundo passo, que não cria um escândalo com isso. Às vezes, a criança, quando a gente faz uma grande coisa, ele fica rebelde e quer fazer só porque a gente falou não. E geralmente esse é porque a gente tem perdido o coração dele. Mas não faz uma grande coisa. O terceiro passo, tenta identificar o tempo quando ele chupa o dedo. Se é antes de dormir, que é muito comum, é quando está entediada, é quando ele está ansiosa, é quando ele assiste a televisão, ou quando ele está viajando no carro, não tem nada a fazer. Quais são os tempos? E o quarto, bem, a gente deve conhecer assim o gatilho que provoca isso, seja alerta. Então, o quarto passo, talvez, é conversar com a criança, calmamente, e explicar por que você deseja ele não chupar o dedo. Às vezes mostra
A gente não quer que ele faça isso, quer que ele para e mostre o problema para ele. Talvez a gente pode explicar que é um passo de crescer, ficar grande, que a gente quer que ele cresce, fica grande. Ele quer ficar grande, né? E explicar que você quer ajudar ele. Não, você deve ser uma criança grande. Vamos ajudar você a crescer para ser uma criança grande. Não está errado para ser uma criança pequena, mas vamos ajudar ele a crescer. Então, evite de envergonhar ele. Mas ajude ele para desejar mudar e crescer. O quinto passo é criar um substituto. Quer dizer, você já percebeu que talvez no carro ele sentado no seu cadeirinha e ele chupa o dedo. Então dá ele um animal de peluda ou alguma coisa para brincar. Deixe ele ocupar as mãos. Talvez um cobertor. Às vezes ele segura o cobertor e chupa o dedo ao mesmo tempo, mas alguma coisa para que ele usar as mãos em vez de chupar o dedo, para ele ficar ocupado com alguma coisa. Então, este objeto é para dar para ele um senso de conforto em vez do dedo. O sexto passo, use reforço positivo. Talvez uma recompensa, ou talvez um quadro de progresso. A criança ganha, talvez nessa tabela você coloca na parede, pode ser de manhã, tem 30 dias e cada dia está de manhã, tarde e noite. E se ele consegue não chupar o dedo, ele ganha uma coisa, colocar adesiva na tabela. E elogie ele, acompanhe ele neste processo. Perguntou que você chupou o dedo hoje cedo e procura ele responder: hoje fiquei sem chupar o dedo. Cria uma coisa que é um incentivo, não, eu não chupei o dedo hoje. Mas a gente deve usar alguma coisa nessa tabela, talvez uma recompensa semanal. Você tem 30 dias, e geralmente se você aplique isso certo, em 30 dias, um mês, ele consegue parar o chupar o dedo. Então pode ser que ele ganhe um kit, ou um doce, ou bala, alguma coisa, além do adesivo. Então, use ele para essa coisa para incentivar ele. O sétimo, verifica sobre a rotina de dormir, porque este é o tempo mais propício para ele chupar o dedo. Às vezes ele está deitado na cama e está preocupado sobre dormindo. Então, a gente pode ter uma certa rotina antes. Rotinas são muito bons. Talvez contar
por ler uma história para ele. Talvez dá ele um bichinho em vez de chupar o dedo. Verifique que ele está exercitando suficiente durante o dia. Oitava, às vezes vocês podem usar uma solução amarga para as unhas, se é necessário. Tem vários, eu acredito que eles podem ser encontrados aqui no Brasil, mas eu não tenho certeza. Um que eu encontrei é a Mavalia Stop, que usa esmalte que coloca no dedo. Um outro é mesma marca, Mavalia Stop, base para unhas roídas. Um outro é ZL Esmalte, anti-mordida. Um outro é MYL, Anti-Bite Nail Polish. E o último que eu tenho aqui é Vitry, VITRY, verniz, repelente, sensitivo amargo. Então, coloque este talvez 2 vezes durante o dia. Dá um gosto ruim. Com o tempo, sim, vai desaparecer. Essa é a razão porque deve aplicar 2 vezes durante o dia. Mas se o dedo dele é rachado ou tem um problema, corte, não use esta solução. Um outro passo como a gente já mencionou, elogia cada vitória. Celebra quando ele consegue ganhar a vitória. Dá a ele alguma prêmio, alguma coisa. Dá atenção positiva para o progresso dele. Sim, tem lugar para ação negativa, repreensão, mas eu acredito que realmente é nesta coisa que realmente não é pecado, é um hábito que deve ser quebrado. Então, use o método positivo. E, por último, seja paciente e consistente. Oferta mais amor e atenção. Hábitos levam tempo para desaparecer. Então, espera. Eu acredito se você usa usa uma tabela, encorajando ele, animando ele, que pode resolver o problema dentro de um mês. Então, eu espero que esse foi uma ajuda para vocês. A próxima vez a gente vai falar sobre outras coisas nesta área física e espero que esse está sendo uma bênção para vocês. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado para a bondade que você tem feito em nossas vidas e ajude-nos a aprender cada vez mais como ajudar nossos filhos a crescer em estatura, em sabedoria e estatura, em graça com Deus e com os homens. Ajude-nos a aplicar isso em nossas vidas, para com nossos filhos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima vez.